Olá, boa noite. Caminhoneiros fazem protestos em rodovias federais aqui do Espírito Santo. A manifestação também acontece em outros estados do país. Vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que está ao vivo com todos os detalhes para a gente. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, aqui no Espírito Santo, segundo informações atualizadas pela Polícia Rodoviária Federal através das redes sociais, seriam 9 pontos de concentração, incluindo esses caminhoneiros. Em 2 pontos existe o bloqueio total das vias. Seria na BR-262, Domingos Martins, cerca de 50 manifestantes, e na BR-101, na altura de São Mateus, com 30 manifestantes. Nesse caso, nesses 2 pontos que eu falei para vocês, o bloqueio é total. Inclusive, algumas imagens até foram feitas mais cedo que mostram aí fogo em pneus para exatamente fazer esse bloqueio total das vias. Os outros pontos, na BR-101, por exemplo, em 2 pontos da região ali de Itapemirim, quilômetro 414 e 401, cerca de 70 e 30 manifestantes, em cada ponto, e também na BR-101, na altura da Serra, em 2 pontos também, no quilômetro 247 e no quilômetro 264, 20 manifestantes em um, 40 manifestantes no outro, e também na BR-101 em Aracruz com cerca de 30 manifestantes. Na BR-262 em Ibatiba seriam cerca de 60 manifestantes. Nesses locais que eu acabei de falar, a interdição da via acontece de forma total, mas os manifestantes estão liberando as pessoas passarem, carro de passeio, veículos de emergência e também ônibus. O único lugar onde não está acontecendo interdição é na BR-101 em Viana, com 20 manifestantes que estão no local, mas aí fazem uma manifestação sem interditar as vias. São essas as informações que a gente tem da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que atualizou esse balanço agora há pouco, às 6 horas da tarde, mas até o momento não teve nenhuma outra atualização, então segue essas informações. Nós entramos em contato com a CESP também, que informou que a manifestação está sendo monitorada, sim, pela Subsecretaria de Estado de Inteligência, só que não há registros de interdições em vias que não sejam federais. Em vias federais, quem tem que cuidar aí da situação é a Polícia Rodoviária Federal. As forças de segurança do Estado estão disponíveis se a PRF necessitar, pedir ajuda, no caso, para conter, para até mesmo estar no local para ajudar aí em algum momento nessas manifestações que acontecem também no Espírito Santo e em outros estados. São essas as informações, Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Então, o alerta que fica é: quem vai pegar estrada, se intere antes, pode acessar o Twitter da PRF no Espírito Santo, que está sempre sendo atualizado, para saber se vai conseguir passar ou não, que a gente não tem previsão, não é um protesto organizado, Vitor, para haver uma negociação e falar, olha, por aqui está sendo negociado, vai passar daqui a pouco, ou não vai, o que eles querem? Eles simplesmente estão protestando e não há um detalhamento se vai acabar, não vai acabar e quando vai acabar. Ou seja, outras vias também podem ser interditadas, então isso depende literalmente dos caminhoneiros que participam desse protesto. Obrigada, Vitor, pelas suas informações, Olha, gente, aqui no estado, o governador Renato Casagrande se reelegeu com 53% dos votos no segundo turno. E um dia, após a votação, ele falou sobre novo secretariado, investimento em segurança pública e os desafios da nova gestão. Terminadas as comemorações, o dia foi de entrevistas para o governador reeleito. Ao longo da campanha, tanto no primeiro quanto no segundo turno, Renato Casagrande classificou o período eleitoral como duro e agressivo. De todas as outras eleições, da história recente, desses 30 anos, vamos dizer assim, porque é uma eleição nacionalizada, mesmo que seja um debate superficial, mas o debate de esquerda e de direita, e o aproveitamento de oportunistas nesse debate, assim, envolvendo situações religiosas num debate político, de comportamento no debate político. Então foi uma eleição totalmente diferente. Eu nunca tinha participado de uma eleição tão dura, tão violenta, tão agressiva, com tanta produção de fake news como essa campanha. Com a vitória de Lula, Casagrande acredita que o diálogo entre governos será melhor. Inclusive, resoluções sobre concessões como da BR-101 e da 262. Com o presidente Lula, nós temos uma facilidade a mais, que é a aliança que o PSB tem com o PT, a presença do Geraldo Alckmin como vice-presidente da República
na chapa. Então, essas características permitem que a gente tenha um bom ambiente de diálogo, como tem hoje também com o presidente Bolsonaro. Então, nós vamos ter um bom ambiente. Não vou dizer nem que é melhor nem pior. Vamos ter um bom ambiente, vamos ter canais de comunicação. O desequilíbrio fiscal no ano que vem já está assegurado, infelizmente. Tendo um bom canal de conversa, a gente pode ir resolvendo alguns assuntos que não dependem de recursos do governo federal, mas que uma boa articulação pode resolver. Durante o segundo turno, a região metropolitana sofreu um dia de terror, com ônibus incendiados e ataques à imprensa, com o carro da TV Tribuna atingido por tiros e também queimado, e um profissional agredido. A segurança é pauta importante. A migração da segurança pública analógica para a segurança pública com mais tecnologia, digital, né, com cerco inteligente, com sistema de identificação civil e criminal, com microcomparador balístico, com centro de inteligência de análise telemática. Então, muito investimento em tecnologia para permitir mais informação para os policiais e mais elucidação de crime e, consequentemente, menor impunidade. E quanto menor impunidade, mais risco para praticar o crime. Há 28 anos que a escolha para o cargo de governo do estado não acontecia em um segundo turno. Agora, com o pleito decidido, mudanças já devem acontecer sim, principalmente no secretariado. Eu vou tratar desse tema em dezembro, tá? Esse mês agora de novembro, e em dezembro eu vou cuidar de a gente fechar bem o governo atual, para a gente começar bem o novo governo. E em dezembro eu começo a debater então as novas composições do governo. E promessas? Concursos devem acontecer, tanto na área de segurança como da educação. Além disso, o governador reeleito promete se comprometer. Eu quero me comprometer cada vez mais com a sociedade, repito, pedindo sempre a Deus que me dê saúde, mas me comprometer com um trabalho muito forte e com muito resultado para a população capixaba. Casagrande venceu em 61 cidades aqui do estado, Manato ganhou em 17. O Espírito Santo foi o primeiro estado do país a apurar 100% das urnas, uma votação apertada, com menos abstenções do que no primeiro turno. Mais de 2.318.000 eleitores foram às urnas em todo o estado neste domingo. O comparecimento foi de 79% do eleitorado. Dessa vez, 599.513 deixaram de votar. No primeiro turno, a quantidade de abstenções foi maior, ultrapassou o número de 606.000 eleitores. O povo votou e quem concorria também. Renato Casagrande, do PSB, votou numa escola particular em Bento Ferreira, na capital. Já Carlos Manato, do PL, votou na Mata da Praia, também em Vitória. Ao longo da votação desse segundo turno, 155 urnas eletrônicas apresentaram problemas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, só no município de Cariacica foram 36 substituições. Às 5 horas da tarde, a votação foi encerrada. Um pleito considerado tranquilo pelo TRE. Nós tivemos alguns problemas no primeiro turno que foram corrigidos a contento. Fizemos um treinamento especial aos mesários, todos os nossos auxiliares, no sentido que tudo fosse realmente apartar, todos os óbices, né, que encontrados no primeiro turno. E hoje o Espírito Santo dá exemplo para o Brasil e entrega o resultado, 100% das urnas totalizadas em tempo mais do que satisfatório. Ao todo foram registrados 14 crimes eleitorais e 27 pessoas foram detidas. A Polícia Federal também registrou ocorrências, uma em Cariacica e outra na capital. Apesar disso, houve redução dos delitos comparado com o primeiro turno. As duas foram delitos simples, foram bocas de urna, fiscais que estavam entregando adesivos dos candidatos, uma em Vitória, outra em Cariacica, as duas foram levadas para a Superintendência da Polícia Federal. Então, quer dizer, um segundo turno que poderia ter se complicado, mas que foi efetivamente muito simples, muito tranquilo e muito pacífico até. Perto das 7 da noite, o Espírito Santo já tinha um novo governador, na realidade, reeleito. Renato Casagrande conseguiu 53% dos votos válidos. A chegada dele foi celebrada por apoiadores que tomaram o comitê de campanha em Bento Ferreira. E todas as minhas ações serão ações para atender a todos os capixabas. Eu governo para quem vota em mim e governo para quem não vota em mim. Eu quero juntar esse Estado com base em princípios e em valores que vão poder ajudar a melhorar a vida das pessoas. Carlos Manato, do PL, conseguiu 46% dos votos. Pouco mais de 1 milhão de votos válidos, mas 165 mil a menos
que o candidato eleito. A gente, quando disputa uma eleição, a gente ganha e a gente perde, tá certo? Foi uma eleição democrática, uma disputa que nós conseguimos ir para o segundo turno, né? E eu desejo que o governador faça um grande trabalho para o estado do Espírito Santo, um sucesso, né? Eu, a partir de hoje, amanhã já começo na minha vida privada, tocando as minhas empresas e torcendo que o Espírito Santo exploda de obras, né? E de empresas para cá para gerar emprego e renda. Sucesso, governador. O Espírito Santo foi o primeiro estado do país a apurar 100% das urnas. Por volta das 7h10 da noite, todos os votos foram computados. Aqui no Espírito Santo, o governador reeleito, Renato Casagrande, liderou a votação em 61 municípios. Segundo turno para escolher governador e em todo o país para a escolha do presidente da República. Mesmo com quase 42% dos votos dos capixabas contra 58% do candidato à reeleição, no centro da capital teve festa pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. O novo governo começa no dia 1º de janeiro de 2023, mas a equipe de transição já começou a ser montada. Vamos para as notícias policiais. Morreu a mulher espancada pelo marido com uma barra de ferro no noroeste do estado. Vera Lúcia de Jesus Oliveira, de 39 anos, estava internada desde o último sábado, quando sofreu as agressões. Ela teve afundamento de crânio e não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu em São Gabriel da Palha, na localidade de Córrego 7. O casal estava junto há 7 anos e ela já teria sofrido agressões outras vezes. A vítima deixa 3 filhos de outro relacionamento. O suspeito foi detido e já está no presídio. Agora eu chamo a sua atenção para essa imagem. Olha só como é que ficou o carro de um policial militar após um ataque de bandidos na Serra. O militar foi baleado na cabeça no momento em que passava em uma avenida de Novo Horizonte. O carro preto para, um homem salta com a mão na cabeça. Ele é um soldado da Polícia Militar que acabou de ser baleado dentro do próprio carro, em pleno trânsito. Ele aparenta estar calmo. O militar recebe a ajuda de um motoboy que chama por socorro. O militar contou à polícia que passava de carro aqui na noite de domingo na Avenida Brasil, em Novo Horizonte, na Serra. Por volta das 10 horas da noite, ele viu quando um carro preto parou ao lado do carro dele. Dentro, vários homens que começaram a atirar. O policial então parou o veículo dele, desceu e trocou tiros com os suspeitos. Nesse confronto, ele acabou sendo baleado de raspão na cabeça. Após os disparos, os atiradores fugiram. Mesmo ferido, o soldado dirigiu por alguns metros. Ele recebeu atendimento médico no local pelo SAMU. Tentaram matar o dono do carro preto, provavelmente um policial. Deram mais de 5 tiros no carro do cara. O carro ficou crivado de balas. Pelo menos 11 tiros foram dados na direção do veículo do militar. Buscas foram feitas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. Até o momento, ninguém foi localizado. 2 adolescentes foram baleados durante um tiroteio no Ibis, em Vila Velha. Os criminosos teriam passado de moto e atiraram mais de 20 vezes contra as vítimas. A adolescente de 17 anos foi atingida por 5 tiros. Os disparos acertaram as 2 pernas e a barriga da garota. Um rapaz de 16 anos também foi baleado. O tiro atingiu as costas do adolescente. As vítimas foram levadas por moradores para um pronto-socorro particular. Investigadores da Delegacia de Homicídio estiveram no local do crime. As primeiras informações são de que 2 homens em uma moto de cor preta passaram e atiraram contra um grupo que estava na rua. Foram mais de 20 tiros em plena luz do dia. Os tiros aconteceram na rua Marta Serrana, na favelinha do Ibis. Moradores que não quiseram gravar entrevista disseram que é um ponto de venda de drogas. Os disparos teriam sido feitos por traficantes do grupo rival do bairro Boa Vista. O caso será investigado pela polícia.
Ponto de droga na frente de imagem, né, de igreja, meu Deus do céu. Olha, gente, as denúncias podem ser feitas ao 181. 2 adolescentes também foram baleados em Cariacica. Os criminosos passaram atirando no momento em que as vítimas comemoravam o resultado das eleições. Foi no meio da Avenida União, em Nova Esperança, Cariacica, que os disparos aconteceram. Uma dupla de moto entrou no bairro e tentou fazer vítimas. Um comércio e 2 pessoas foram alvo, mas os assaltos acabaram fracassando. Esses caras entraram no começo do bairro, tentaram roubar 2 moradores lá pra frente, não conseguiram, os moradores conseguiram correr deles. E eles vieram de lá pra cá dando tiro, passou na pracinha ali, em Nova Esperança, deu os tiros, só que não acertaram ninguém. O alvo então virou um grupo de pessoas que estava logo à frente, festejando na rua. Ninguém teria desconfiado dos 2, já que ao se aproximar, eles empunhavam a bandeira de um candidato e comemoravam iguais aos outros, o que não levantou suspeita. Assim que a dupla de moto chegou aqui nesse pedaço da Avenida União, o piloto começou a diminuir a velocidade. E acreditem, ele é que estava armado e o próprio piloto da moto é que começou a atirar. De acordo com testemunhas, ele não tinha um alvo específico, girava a mão atirando para qualquer lado. E olha, pelo que me disseram, até mãe com recém-nascido estava aqui nesse bolo e por pouco não foi atingido. E foi justo nessa hora em que os 2 adolescentes que estavam juntos tentaram correr é que foram atingidos. Deram um tiro adoidado para lado de qualquer um sem destino. Quer dizer, não tinha alvo então? Nem pessoal do movimento, não. Era qualquer um que estava na rua. Eles vieram, não tinha menino do movimento ali, só tinha morador. Então não tinha o porquê deles dar tiro ali. Um dos feridos foi esse estudante. O tiro pegou perto do tornozelo. Ele já recebeu alta e está em casa, mas está também assustado com o que aconteceu. O outro adolescente é filho desse homem. Ele já foi mais grave. Os tiros atingiram, segundo o pai, o peito e o abdômen do adolescente. Nesse vídeo, as pessoas correm para socorrê-lo. De repente eu escutei os tiros, não é mesmo? Ele está no hospital, em São Lucas. Mais tarde eu vou para lá. Os adolescentes feridos não têm envolvimento com tráfico, só estavam juntos a um grupo de moradores comemorando. De acordo com testemunhas, após passar aqui, a dupla de moto foi dar tiros em outros locais, sem se preocupar em fazer mais vítimas. Que absurdo. A Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi preso. A seguir está presa a mulher que jogou a filha recém-nascida no lixo de uma UPA. É já já. Está na cadeia a jovem de 23 anos que admitiu ter jogado a própria filha na lata de lixo após o parto. A menina recém-nascida foi deixada no lixo do banheiro da unidade de pronto atendimento de Riviera da Barra, em Vila Velha. Foi uma enfermeira que encontrou o bebê e acionou imediatamente a guarda municipal. A recém-nascida foi socorrida e encaminhada ao Hospital Infantil do município. A mãe teve que ser levada para o hospital por causa de um sangramento, mas já teve alta. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz e foi encaminhada ao centro de triagem de Cariacica. Ainda em Vila Velha, uma marcenaria foi invadida por bandidos no bairro Nossa Senhora da Penha. Durante 6 horas, os criminosos entraram e saíram da empresa, levaram vários equipamentos, deram um prejuízo de pelo menos R$40 mil. Um dos ladrões sai da marcenaria com uma bolsa de ferramentas pendurada na bicicleta. Já o comparsa leva nas costas um maquinário de R$ 1.700. Já é madrugada. Não demora e já estão de volta. Eles vasculham até o escritório da marcenaria. Triste, né? A gente chegar e ver você batalha, para você ver um bandido que seja levando as suas coisas de um dia para a noite. Durante 6 horas, a dupla criminosa entrou 3 vezes na mesma marcenaria, carregando aos poucos os equipamentos. Nós fomos buscar dentro das câmeras para poder identificar o que aconteceu, quem era, como que foi. Aí que nós vimos que foi várias tentativas, entrando e saindo, porque começaram no horário de 8h30 da noite e foram por volta de 1h30, 2h30 da manhã, entrando e saindo e levando ferramentas.
O furto foi descoberto no mesmo dia. Um funcionário chegou para trabalhar e descobriu que máquinas indispensáveis para o serviço haviam sido levadas por criminosos. Entre elas, equipamentos novos. O desfalque dos equipamentos deixou o dono da marcenaria sem conseguir entregar móveis a clientes. Por isso, teve que repor às pressas parte dos equipamentos roubados. A dívida chegou a R$20 mil. Um prejuízo, vai botar aí, médium, vai dar total uns 30 a 40 mil reais. Você já tinha passado por uma situação como essa, de arrombamento, de assalto? Arrombamento, uma vez entraram, mas não tiveram acesso ao almoxarifado nem acesso ao pátio. Só tiveram acesso ao meu escritório, a qual levaram o meu notebook uma época, há 2 anos atrás. Mas hoje, essa foi das piores. Para o dono do local, falta segurança na região às margens da rodovia Carlos Lindenberg. Total, é porque aqui é uma área que é mais industrial, né? Então você vê o quanto tempo que ficaram aqui, entre 4 horas, eles indo e voltando e ninguém viu. Então, peraí, aqui tem várias empresas, várias indústrias que pagam impostos, cadê a polícia? Aonde está? Então, a gente não sabe, infelizmente, é muito complicado. É um roubo descarado, né? Quem tiver informação, se você identificou esses suspeitos, liga para a polícia, liga no Disque Denúncia 181. A seguir tem alerta de tempestade e risco de queda de granizo em quase todo o Espírito Santo, viu? A gente já volta. TN2 de volta para te dizer que tem alerta de tempestade em quase todo o estado, viu? Pode chover forte em 57 cidades capixabas, há risco de temporal em outros 31 municípios. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia, vale até amanhã, às 10 da manhã. Também pode ocorrer queda de granizo nas regiões sul e serrana. O tempo segue instável na quarta-feira devido à chegada de uma nova frente fria. E a temperatura cai durante o dia em todas as regiões capixabas. Quarta-feira, dia de finados, né? Tradição chover, então fique alerta e leve guarda-chuva também. Uma boa noite para você. A gente está aqui amanhã. Até lá.